Eu quero convidar a abrir a sua Bíblia no texto de segundo livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 17. Nós podemos fazer o inverso, Cristiano, deixar a lateral ligada e a central desligada. Aí os irmãos que estão com a Bíblia conseguem acompanhar a leitura. Obrigado, querido. Que bom te ver aqui, que bom que você escolheu estar aqui. Você pode orar pela minha vida? Eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse para que Deus fale, que a palavra do Senhor tenha livre curso, que não sejam as minhas impressões, mas que a palavra do Senhor nos alimente nessa noite. Você pode fazer isso? Deus usou uma mula, irmãos. Deus usa circunstâncias, e a minha oração é que Ele me use nessa noite como um vaso quebrado que sou, nas minhas limitações. Obrigado, Pai, por essa noite. Que a Tua palavra tenha livre curso em nosso meio, Pai. Levamos cativo, ó Deus, a nossa mente, a obediência do Senhor. Faz aquilo que lhe apraz. Fala, ó Deus, ao nosso coração. A Tua palavra nunca volta vazia. Ó Deus, há pessoas nessa noite que precisam de uma resposta. E essa resposta só pode vir do Senhor, Pai. Nos abençoa, Pai. A Tua palavra está aberta. E nós abrimos também o nosso coração, ó Deus, nessa noite. Fala conosco, Pai. Precisamos, carecemos de ouvir a Sua voz. Em meio a tantas vozes, em meio a tanta poluição, ó Deus, nós precisamos discernir, ó Deus, o som da Sua voz, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido, semana passada Deus me concedeu um presente muito gostoso. Eu encontrei aqui no meio um amigo de longa data. Alguém com quem eu tive muitas experiências, muitas histórias. E foi muito bom vê-lo aqui, dar um abraço nele. Há algum tempo atrás o Senhor havia preparado uma agenda para esse encontro, num retiro de homens. E nós ficamos talvez 10 anos sem nos falar, sem nos encontrar. E naquele sábado chuvoso, naquele retiro, nós nos abraçamos, choramos. E foi um tempo tão especial de concerto, né? Hoje é o Dia Internacional da Amizade, o Dia do Amigo. E eu queria compartilhar uma palavra no seu coração sobre alguns níveis de amizade, algum discernimento que nós precisamos ter a respeito desse vínculo tão fraterno e tão necessário, como importante é. E o Ademar canta, né? Tributo a Jeová, eu sou grato por tudo que tenho. Amigos, famílias e muitos irmãos. E não existe personagem, irmãos, que tenha vivido uma amizade tão intensa, ou amizades tão intensas como o rei Davi. Aliás, não existe homem que se expôs tanto, não existe um personagem nessa biblioteca que chamamos de Bíblia, que nós conhecemos tanto como o rei Davi. O jovenzinho que é desprezado pelos seus irmãos, que se torna rei, que tem dificuldades na sua casa, que comete erros, que tem falhas. Davi é, sem dúvida, irmãos, o personagem mais escrutinado, mais esmiuçado da Bíblia. E eu queria visitar um texto especial da vida de Davi. 1 de Crônicas, capítulo 17, nós vamos ler até o verso número 20. Eu prometo ser muito rápido, mas queria um minutinho da sua atenção. Diz assim o texto, na Nova Almeida atualizada. Deixa eu contextualizar. Israel está agora num tempo de paz, estabeleceu um território. Davi desfruta de um tempo de não ter inimigos mais externos, e por isso ele quer construir, ele quer empreender. Diz o texto: e aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele construiu um palácio, se estabeleceu. Ele disse ao profeta Natã, seu amigo Natã: eis que estou morando num palácio feito de cedro, num lugar muito bom. Mas a arca da aliança, aquilo que representava a presença do Senhor, se encontra ainda numa tenda. Então Natã, o amigo Natã, disse a Davi: faça o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Olha que conselho perigoso, irmãos. Faça o que estiver no seu coração, porque Deus está com você. Você diria isso para o seu filho? Para a sua filha? Eu não diria, irmãos. Porém, graças a Deus pelo porém, pelos entretantos, todavia, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vá
e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: não será você quem irá edificar um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito, até o dia de hoje, eu não habitei em nenhum templo, mas eu tenho mandado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todos os lugares em que andei, em todo Israel. Por acaso falei alguma palavra com algum dos meus juízes, a quem apacentava o povo, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o povo de Israel. E estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber, Davi, que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos. Estabelecerei o seu reino, e este sim edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como tirei daquele que foi rei antes de você, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme toda essa visão, o amigo Natã foi lá e disse para Davi. Então o rei Davi, ouvindo o recado, recebendo a orientação, se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa, para que tenhas me trazido até aqui? E como se isso fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa, da família, dos filhos do teu servo, para tempos distantes, e me trataste como se fosse um homem ilustre, ó Senhor. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, a respeito das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, para tornar conhecida todas essas grandes coisas. Encerramos no verso número 20. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que temos ouvido. Você pode dizer amém? Aleluias. Canta Milton Nascimento: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, do lado do coração. O menos sofisticado vai dizer o seguinte: parente Deus dá para a gente, amigo a gente escolhe. O texto vai dizer que há amigos mais chegados que irmão. Jesus foi acusado de ser amigo de pecadores, publicanos e prostitutas. A determinada altura, Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, agora vocês não são mais meus alunos, vocês são meus amigos. E como importante é, querido, desfrutar da amizade de alguém. E é interessante, queridos, todos nós aqui nessa noite gostaríamos de ser amigo de Davi. Davi é daquelas pessoas que nós ouvimos por horas e horas a fio, não somente porque ele tem histórias para contar. Você já imaginou Davi contando a experiência do Golias? Já teve essa percepção? E eu cheguei, peguei a pedra e eu escolhi, passava o riacho. O Davi é dessas pessoas que nos encantaria. Nós gostaríamos de ser amigo de Davi. Davi é um personagem que consegue ao mesmo tempo ser alguém muito forte, corajoso, mas alguém extremamente sensível. É o cara ganhador das batalhas, mas é alguém também que tem a sensibilidade de compor um poema. É alguém que tem a sensibilidade de se expor, de abrir o seu coração. Davi era uma pessoa que nós gostaríamos de ser amigo. E talvez por isso, querido, ele se tornou tão popular, tão querido, tão desejado pelas mulheres. Perceba o que acontece nesse texto. O profeta Natã, aquele que havia confrontado Davi,
em razão do seu adultério, da sua mentira e do seu homicídio, agora está diante de um Davi que não é mais um reizinho ou um aspirante a rei, mas alguém do qual ele se torna amigo. E veja o que o amigo diz ao rei Davi. Então Natã, verso número 2, disse ao rei Davi, ao seu amigo: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Numa relação de amizade, querido, nós estamos no mesmo nível de igualdade. Dois ouvem, dois falam, dois se expõem. E agora o profeta se transforma, queridos, numa espécie de fã do rei Davi. Fã vem de fanático, irmãos. Fã vem da pessoa que é movida pela emoção, daquela que torce. Veja, querido, observe comigo: faça o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Essa afirmação levada, querido, de modo literal, justifica todas as tragédias. Aqueles terroristas que sequestraram aviões e mataram quase 3.000 pessoas poderiam ouvir isso: faça o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porque o profeta chegou num nível de amizade que se transforma numa devoção. Já viram os parças do Neymar? Já viram? A galera está com o Neymar, idolatram o Neymar. O profeta, homem de Deus, havia se transformado numa espécie de fã. Uma amizade saudável, querido, nós podemos nos expor sem temer sermos julgados. Deus me deu a graça, querido, de batizar um amigo de infância. E hoje esse amigo caminha conosco. E por vezes nós estamos conversando sobre o passado, estamos relembrando histórias da escola, e eu esqueço que sou pastor, e ele me fala: ô pastor, e eu me retraio, querido, porque quando eu estou com o meu amigo, eu sou apenas o Roger. Na amizade nós deixamos os títulos, nós deixamos os status, nós deixamos hierarquia, não existe, porque nós estamos numa relação de amizade. Querido, quantos erros nós não teríamos cometido se tivéssemos amigos com quem nós pudéssemos conversar. Não amigos que diziam: faça isso ou faça aquilo. Amigos que perguntam assim: por que você quer fazer isso? Você já conversou com sua esposa a respeito dessa decisão? Queridos, nós lidamos com homens que tomam decisões extremamente equivocadas, que toda a família paga uma fatura altíssima, porque esse homem decidiu tomar a decisão sozinho, porque lhe faltou um amigo para dizer por que você quer fazer isso. A amizade, querido, é uma dádiva de Deus para mim e para você. E graças a Deus, querido, que nessa amizade eles ouvem a voz do Senhor. Já imagina, querido, se Davi tomasse esse conselho por verdade do Senhor: faça o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Mas graças a Deus, o texto diz que naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã e diz: Natã, vai lá e resolve o conselho que você deu sem me ouvir. Se numa relação de amizade, querido, nós somos iguais, nós precisamos nessa relação de amizade, sobretudo, ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas, querido, ficaram no meio do caminho porque nós não ouvimos a voz de Deus? Quantas amizades, irmão, nós perdemos porque fomos egoístas? Quantas pessoas nós temos saudade, querido, de abraçar e de beijar, porque nós cometemos falha, ou porque essa pessoa falhou conosco? Mas veio a voz do Senhor e diz: Natã, vai lá e resolve essa parada. No casamento, querido, o que seria da nossa relação conjugal se não fosse a voz do Senhor, se não fosse a palavra do Senhor? Porque nós torcemos, querido, pela nossa esposa, porque você torce pelo seu marido. Esses dias alguém tratou mal, e eu não contei para minha esposa, mas ela ficou sabendo, e ela ficou revoltada. Vou contar, pastor. O pastor falou: liga o ar-condicionado. E eu vim aqui discretamente, subi, liguei. E esse ar central, ele é de rufo, irmão. Quando liga, ele... E o pastor falou: chamou a atenção de todo mundo, hein? E esse tênis azul aí? Que eu ganhei do Rogério, inclusive. Muito bom, muito bonito para sua cara.
E o pessoal do acolhimento vibrando. Agora o pastor sabe o que é. A Letícia ficou revoltada, irmãos. Eu falei, tá tudo bem, amor. Porque nós torcemos pelo outro. Ah, querido, quando mexe com os nossos filhos, pode falar da gente, mas se falar dos nossos filhos, quando os meus filhos entrou na escola, chegava em casa e tinha vistoria, se tinha mordida, se estava tudo bem, porque tem que cuidar. Aí um dia eu falei, vamos lá na escola ver o nosso filhinho, queridinho? E nós ficamos na beira do parquinho. Nosso filho era um terrorista, irmãos, empurrava sabe quando a criança fica ali no escorrega e não desce? Foi lá, empurrou. Falei, e aí o seu tesouro? Porque nós somos passionais, querido. Porque nós não queremos ver os nossos filhos sofrerem. Mas melhor era obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Os discípulos são presos, irmãos, por pregar o evangelho. E eles estão diante de uma situação em que eles obedecem à lei de Roma, ou eles pregam o evangelho. E Pedro faz uma afirmação, querido, que nos custa caro. Melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Uma amizade que nós não ouvimos a voz de Deus, ou que a voz de Deus não tem lugar, é uma amizade que não vai te abençoar, querido. Graças a Deus que nessa relação de passionalidade, de fanatismo do profeta, que agora admira o seu rei. E querido, Davi era um homem admirável. O coração de Davi era um coração tratável. Davi não é um homem perfeito, mas quando ele caía, ele voltava arrependido. E talvez esse carisma desse homem transforma esse profeta num fã. O profeta que deveria denunciar, abrir a boca e dizer, olha, você está errado, se transforma num fã. Já viu um fã de alguém assim? Já viu um fã do Corinthians? Eu já vi, ajoelhado na frente da TV assim, ó. Verdade. Com todos os filhos, vibrando. Ou chorando, depende da circunstância. Fanatismo, irmãos. Na amizade com o outro, nós precisamos ser iguais. Mas nós precisamos, sobretudo, ouvir a voz do Senhor. Verso número 7, número 8, irmãos. O Senhor fala ao profeta: agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens do trabalho, de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Eu engrandecerei o seu nome, Davi, fique tranquilo, como só os grandes têm na terra. Vamos fazer um teste, irmãos? O pastor John Stott tem um livro que diz que o nosso grande desafio era ouvir o Espírito e ouvir o mundo. E nós estamos, querido, treinados a ouvir o mundo. Nós sabemos nos comunicar com o mundo. Nós somos poluídos, bombardeados o tempo todo por informações do mundo. E nós estamos familiarizados com essa estrutura. E nessa amizade com o mundo, Davi coloca a sua visão. Olha, eu estou aqui nesse lugar, construí um palácio, vivo bem, como bem, sou bem tratado. E segundo esses valores desse mundo, dessa riqueza, eu quero construir agora uma casa para Deus, para que Deus fique lá, para que Ele seja cuidado também, como eu estou sendo cuidado. Veja a percepção, querido, humana. Como se Deus precisasse de um lugar, como se um lugar pudesse conter a glória de Deus. Paulo vai nos ensinar mais adiante que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Sabe onde é que Deus habita? Olha do seu lado aí. Deus habita nessa pessoa que está do seu lado. Deus habita na sua vida, querido. Você é templo do Espírito Santo. Mas Davi ouviu o seu mundo. E ele queria construir um lugar, um templo, tão bonito quanto a sua casa.
E nós temos um desafio, irmãos, que é a nossa amizade, a nossa relação com o mundo. Deus está dizendo para Davi: Davi, não se vislumbre, não confunda o seu lugar. O seu lugar é um lugar de serviço, não é um lugar de poder, embora você desfrute. E queridos, se pudéssemos continuar o texto, Davi tem um rompante de contar às pessoas de Israel. E Deus se aborrece tanto dessa atitude de Davi. Ele faz o censo do IBGE. Ele queria saber quantos soldados ele tinha. E um amigo falou para ele: rapaz, não faça isso. Que loucura que você está. Eu estou mandando porque eu sou rei. E ele paga caro, queridos. Teve um amigo do seu lado que disse: rapaz, não faça isso. E ele manda contar quantos soldados ele tinha. Porque nós somos ensinados a olhar nessa perspectiva. Quantas vezes, querido, pessoas nos procuram, não porque querem confessar pecado, querem aconselhamento, mas para que a gente ajude a vender alguma coisa, para que a gente influencie alguém a tomar alguma decisão que traga benefício para essa pessoa. Eu vivo uma luta constante, irmãos, de ensinar os meus filhos que a igreja é o lugar onde nós servimos. Nós não estamos aqui para ser servidos. E que meus filhos não têm nenhum privilégio que nenhuma outra criança aqui nessa comunidade tem. Eu disse para eles: vocês vão na festa, vão pagar todos os brinquedos. Está aqui o dinheiro, faça a gestão dele. Se acabar, acabou. Porque vocês são iguais a qualquer outra criança da igreja. Mas nós somos constrangidos a confundir, querido, essa plataforma de serviço com uma plataforma de poder. As ovelhas são de Jesus. Ah, querido, o meu chamado não é para ser coronel da vida de ninguém. Não é. Eu sou chamado para ser pastor das ovelhas de Jesus. Mas nós ouvimos o mundo, irmãos, e nós nos vislumbramos. E Tiago é tão duro que diz que a nossa amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Mas que mundo é esse, irmãos? Que Tiago diz que nos tornamos inimigos quando tornamos amigos desse mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, irmãos, e eu quero ser muito objetivo aqui, fala de pelo menos 3 coisas. Porque Deus amou o mundo, amou você, amou a mim. Pessoas. Deus ama pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus entregou a sua vida por pessoas, por resgatar pessoas. E a igreja existe para reconciliar pessoas com Deus. Mundo, pessoas. Mas a Bíblia também chama de mundo a sua criação, a obra criadora de Deus. Já teve um dia que você contemplou o céu e falou: meu Deus, quem poderia pintar o céu de azul? Quando aquele arco-íris sai depois da chuva, você fala: que beleza é essa? Quem pintou esse arco-íris? A criação de Deus. Nós somos um lugar tão abençoado, querido. O Brasil durante séculos foi espoliado. Riquezas foram arrancadas aqui a preço de sangue e levadas para a Europa. E ainda assim, querido, nós temos a maior riqueza do mundo. Nós temos a maior biodiversidade. Nós temos a maior fauna, a maior flora. Nós temos a maior quantidade de água doce para se tomar. Essa semana, querido, a Câmara Federal aprovou uma lei que tira toda a regulamentação do meio ambiente. Entenda, querido, em nome de Jesus, eu não estou falando aqui de ideologia. Porque quando se trata de meio ambiente, a direita, a esquerda, os capitalistas, os socialistas têm as mãos cheias de sangue. Ninguém tem cuidado do meio ambiente. Porque o compromisso é enriquecer, tirar lucro. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu quero continuar bebendo água saudável, potável na minha torneira. E se nós, o povo de Deus, que fomos colocados na terra, segundo o livro de Gênesis, para cultivar e guardar, não tivermos compromisso com o meio ambiente, quem terá, querido? Quem terá? Eu bebo água da Sandesul, irmãos. Mundo, criação. E por fim, irmãos, pessoas, criação, a Bíblia chama de mundo os valores do nosso tempo. Paulo nos ajuda a entender que mundo é esse, que nós nos tornamos amigos
Em contrapartida, tornamos inimigos de Deus. Ele escreve ao jovem pastor Timóteo, diz o seguinte: esse mundo, essa estrutura, transformarão os seres humanos em pessoas egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem feição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, pessoas cruéis, inimigas do bem, inimigas do meio ambiente, inimigas das pessoas, cheias de ódio, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 2 a 4. A esse mundo, irmãos, Jesus diz não. A esse mundo, ao seu tempo, Davi diz não. E a esse mundo, como filho de Deus, nós somos convocados a dizer não, porque se dizemos sim, segundo textos, nos tornamos inimigos de Deus. Davi errou demais, irmãos. Nós poderíamos elencar os pecados de Davi. A Bíblia não idealiza a vida de ninguém, irmãos. Mas Davi se lançava aos pés do Senhor diante do seu erro. Leia o Salmo 51, irmãos. Leia o Salmo 51 e veja um coração de adorador. Nessa relação com o mundo, irmãos, nós não podemos nos vislumbrar. E sobretudo, irmãos, nós precisamos dizer não ao pecado. Não à iniquidade. O pecado da nossa vida é um acidente, irmãos, de percurso. Não é uma agenda. Nós não nos programamos para pecar. O pecado acontece como resultado dessa nossa natureza caída, mas não é a nossa agenda. Você quer ser amigo de Deus? Se transforma em inimigo dessa estrutura, desses valores que norteiam a nossa sociedade. E é interessante, queridos, que o recado, o não de Deus, leva Davi para a oração. Verso número 16. Então Davi se pôs diante do Senhor e abriu seu coração. Quem sou eu, Senhor? Senhor Deus, qual é a minha casa? Qual é o meu nome? Para que tenhas me trazido até aqui. Eu não tenho dúvida, irmãos, que na sua amizade com Deus, ou para que nos tornemos amigos de Deus, não há outra coisa, irmãos, que não seja a oração. Davi era um homem de ação, irmãos. Ele não se fazia de desentendido. Ele partiu para cima do leão, do urso. Ele não arregou diante de Golias. Ele era um homem de ação. Mas ele era também um homem de adoração. Quando pegava a sua arca e estava Saul lá, possesso de demônio, e ele toca aquela harpa com aquela sensibilidade que ele tinha, e o texto diz que os espíritos iam embora de Saul. Mas Davi era um homem de oração. Eu me sinto um hipócrita, irmãos, falando sobre oração. Eu não tenho condições de falar sobre oração. Eu não oro como gostaria, não oro como deveria, mas eu não tenho dúvida, irmãos, que a minha vida é resultado de oração. Que as minhas conquistas, irmãos, é resultado de oração. O ano passado eu me defrontava com uma questão que eu me julgava injustiçado. Eu conversei com algumas pessoas da área do direito, disseram, não, você está errado, você não tem esse direito não. E eu, inconformado com aquilo, orei e falei, Deus, me mostra. E fui lá, irmãos, fiz um processo de punho. Orei a respeito disso, entreguei ao Senhor e fiquei absolutamente em paz. Tudo dizia não. Eu estava em janeiro, na casa de um amigo, quando recebo o print do processo dizendo assim, deferido. E eu não tenho dúvida, irmãos, que foi resposta de oração. Para que você tenha ideia, a pessoa que estava lá no balcão não queria receber o meu processo. Por 3 vezes, e ela é irmã de um amigo. Falou, não, você não pode. Eu falei, não, eu quero. Foi lá, voltou, falou, sabe quando a pessoa fica no meio? E por fim eu falei, irmã, não se trata do que eu acho, nem o que a irmã acha.
Eu estou pedindo. Se vai sair ou não, Deus é quem sabe. Eu fui surpreendido, irmãos, com o sim do Senhor. E tem sido uma bênção essa resposta para mim. Em contrapartida, o mês passado, eu queria algo e eu pedi ao Senhor, e eu entrei com outra demanda, e tinha tudo para dar sim, irmãos. Eu era merecedor daquilo. E quando saiu o resultado, saiu assim, indeferido. Não. Eu tinha orado a respeito, irmãos, dizendo: Deus, faça a sua vontade. E no fundo, irmãos, aquilo era mais uma vaidade do que uma necessidade. No fundo, aquilo traria prejuízo para mim, para minha família, para o meu chamado. Mas eu estava envaidecido por aquela situação. Davi recebe o não do Senhor. E quantos não nós recebemos, irmãos, do Senhor? Ao orarmos, nós não mudamos o coração de Deus. Nós aprendemos a nos relacionar com Ele. Ao orarmos, não mudamos o favor de Deus, mas entendemos a sua graça. Ao orarmos, entendermos que existe um mundo espiritual, irmãos, de que muitas vezes o Senhor falará não para nos poupar. Alguns dias atrás, um irmão chegou no pequeno grupo extremamente aborrecido, irmãos, transtornado. E nós percebemos e oramos no começo, e ele comentou que havia orado a respeito de uma situação, e ele queria muito, ele fez jejum, e ele era merecedor, e quando tudo dizia sim, veio um não. E ele estava muito revoltado, irmãos. E os irmãos tentaram: não, que Deus está cuidando de tudo. Eu sei, mas eu orei. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o pessoal foi sacando esses versículos para ele, mas nada, irmãos, consolava aquele irmão revoltado com não. Quando nós temos um irmão na célula que é policial, grandão assim, e aquele irmão levantou e falou: vem aqui que eu vou te dar um abraço. E abraçou aquele irmão. E aquela revolta foi aplacada com um abraço, irmãos. E conversando talvez um mês depois com esse irmão, ele falou assim: pastor, se fosse sim, teria sido uma tragédia na minha vida. Graças a Deus, graças ao Senhor, que nada daquilo deu certo, porque hoje eu estaria numa condição assim, assim e assado. Nós precisamos aprender, irmãos, na nossa amizade com Deus, ouvir o não. Os gregos contavam um mito para tudo, irmãos. Os gregos queriam explicar o mundo. Os hebreus, quando estavam diante de uma dificuldade, oravam ao Senhor. Por indicação de um amigo, quase que me obrigou a participar de um grupo de estudo, e eu tenho com muita relutância participado. E sendo ministrado esses dias nesse grupo de estudo, o pastor que teve burnout, teve depressão, ele compartilha que nós precisamos aprender a dividir o que é responsabilidade e o que é preocupação. Porque quando nós transformamos preocupação em responsabilidade, o nosso caminho é do esgotamento. Quando nós transformamos preocupação em ação, quando a preocupação exige de mim todo o tempo uma ação, o nosso caminho, segundo ele, é a psiquiatria e os medicamentos. E ele disse que ele tomou 5 decisões que ninguém pode tomar por ele, que ninguém pode tomar por mim nem por você. A primeira delas, irmãos, é ser amigo de Deus, ser conhecido do Senhor. Ninguém pode fazer isso por você. Não podemos fazer isso pelos nossos filhos. Ter uma relação com Deus. A segunda atitude que ele decide tomar, que ninguém pode fazer por você, é cuidar da sua esposa, seu esposo. Cultivar o coração, ter uma relação conjugal saudável, ter alegria de voltar para casa no final de um dia de trabalho. A terceira responsabilidade que esse homem percebe que não pode transferir é edificar uma família em que uns cuide dos outros, irmãos. Em que a nossa casa não seja um motel, uma pousada. Cada um pega o seu prato e vai para o seu quarto. Edificar uma família em que haja cuidado mútuo, recíproco, em que haja amizade,
Queridos, eu tenho 2 filhos que brigam o tempo todo. Como é difícil, irmãos. E se eu deixar eles em casa, eles se amam o tempo todo, não tem briga nenhuma. Impressionante isso, irmãos. Mas se estivermos em casa, ô pai, ô mãe, fulano que isso vai nos dando uma angústia, irmãos. E eu falo, quem estabeleceu com o seu juiz disso? Bate nela, bate nela. Se resolvam. E por vezes, irmãos, eles ficam sozinhos em casa, a gente acompanha pelas câmeras. Um cuidando do outro, amando o outro, abraçando o outro. Falando, meu Deus, vamos deixar eles uma semana sozinhos, os 2 para eles. Mas em casa, irmãos, é o tempo todo disputando atenção. De ficar uma família em que cuidemos uns dos outros. Em que a gente proteja uns aos outros. A 4ª atitude que esse pastor entendeu que não pode transferir é cuidar da saúde, irmãos. Quem é que pode fazer uma caminhada por você? Os irmãos têm visto aí eu postando no status, né? Sabe o que é, irmãos? É colesterol. Não é pastor maromba, não. É colesterol, irmãos. Eu decidi não tomar remédio. O médico falou, cara, você tem 2 opções. Você toma remédio ou você faz exercício. Eu falei, eu acho que eu vou ficar com a segunda, doutor. Ele falou, boa. Toma 6 meses e volta aqui. E eu tirei o remédio, irmãos. Eu tenho uma luta constante contra o colesterol. Não como comida gorda. Mas preciso cuidar da minha saúde. E eu não posso transferir isso para ninguém. Não posso pagar uma hora extra para que alguém faça uma caminhada por mim. Responsabilidade. Uma situação que eu preciso agir. E por fim, irmãos, ele decidiu desfrutar das suas amizades. Ele decidiu desfrutar, irmãos, dos amigos que Deus colocou no caminho dele. Qual foi a última vez, querido, que você visitou um amigo? Qual foi a última vez que você fez uma ligação para alguém que cuidou de você? Ah, querido, eu olho para trás e eu vejo tanta gente que me abençoou. Quantos amigos Deus colocou no meu caminho. Esses dias eu vi que um deles tinha sofrido um acidente, irmãos. Eu deixei tudo, fui lá. Cara, E ele ficou, querido, ele ficou constrangido com a minha visita. Falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, você está aqui. Chorou, irmãos. Porque nós abrimos mão do nosso egoísmo, da nossa agenda, para dizer assim, cara, você é importante para mim. Desfrutar de amizades. Isso traz significado à nossa vida. Você está preparado para o não? Eu olho para esse texto, irmãos, e o não de Deus significava algo muito especial para Davi. Você percebe que Davi quer construir um templo. E Deus, no verso de número 10, Emanuel, por favor. Verso número 10. Desde os dias em que te mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Subjugarei todos os seus inimigos. E também, Davi, enquanto você quer construir para mim um templo, sabe o que eu quero fazer com você, Davi? Uma casa. Se quer dar um templo para mim, deixa eu visitar a sua casa. Davi foi um péssimo pai, irmãos. E Davi poderia enumerar os motivos pelos quais ele foi um péssimo pai. Davi foi omisso com seus filhos. Davi quis tratar a sua família como se fosse o seu exército. Ora, ele quis ser um bobo da corte. A ponto, irmãos, de um dos filhos de Davi, diz o texto, nunca foi contrariado. E quando Davi morre, esse filho dá um problema. Um dos filhos de Davi passa 2 anos, irmãos, chamando a atenção do pai. E o pai sequer o recebe. Sabe o que Deus faz com Davi? Puxa, Davi, você quer construir um templo para mim? Mas eu tenho uma agenda para você. Você vai passar um tempo com seu filho Salomão. Eu quero visitar a sua casa, Davi. Eu quero resgatar talvez uma paternidade que você não teve lá com seu pai Jessé. Seu pai que te desprezava. Que enquanto
o profeta esteve lá, eles achavam que todo mundo poderia ser rei, menos você. Ah, Davi, eu estou preparando uma agenda aqui para você visitar o coração do seu filho. O texto diz, irmãos, que Davi preparou tudo com o filho Salomão. Separou as madeiras, todo o material que seria usado no templo. Porque Deus queria, irmãos, que Davi fechasse uma lacuna da sua história. Porque ele precisava, irmãos, acessar o coração desse filho. Isso é tão precioso, querido, que quando ele anuncia que agora o filho de Betseba, aquela mulher com quem ele adulterou, toda aquela situação, todo esse constrangimento, agora seria o filho, esse filho seria o rei de Israel. Ele diz algo diante de todo o povo: meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai. Ah, querido, eu aspiro que os meus filhos conheçam o meu Deus. Eu não tenho preocupação do que os meus filhos vão ser, irmãos. Serão professores, médicos, advogados, pastores. Mas o que eu mais quero, querido, é que os meus filhos conheçam o Deus que o pai deles conheceu. Meu filho, conheça o Deus de seu pai e sirva de coração íntegro e espírito voluntário. Depois de um tempo, de uma agenda em que esse pai conviveu com esse filho como não convivera com nenhum outro filho, esse pai chega e diz: esse filho está preparado para conduzir vocês, porque ele conheceu o Deus do seu pai. Ah, querido, nós precisamos resgatar essa paternidade. Esse homem de Deus assuma o seu lugar, querido. Alivie a carga da sua esposa. Conheça o Deus do seu pai e sirva de todo o seu coração. Sirva com integridade e espírito voluntário. Nós vamos orar uma canção juntos, irmãos. O Ministério do Louvor pode subir. Eu falei de 3 níveis de amizade, irmãos. A nossa amizade com o outro, a nossa amizade com o mundo e a nossa amizade com Deus. Na nossa amizade com Deus, queridos, nós não podemos acrescentar nada à estatura do Senhor. Na nossa amizade com o outro, nós precisamos de Deus. E na amizade com o mundo, irmãos, nós precisamos de pessoas que nos levem a Deus. Você quer ser essa pessoa que leva alguém a Deus? Você quer ser esse amigo que diz assim: olha, eu conheci alguém que pode mudar a sua história. Na amizade com o mundo, nós precisamos ser essas pessoas que apresentam esse Deus. João capítulo 13, Jesus diz que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Não existe maior amor, e amigo vem de amor, irmãos. Amigo, amigos, amor. Nosso machismo, irmãos, nos impede de perceber que amizade Davi desfrutou com Jonathan, irmãos. Que afeto. Sou estranho para a gente, querido, 2 homens se relacionarem com tamanha afetividade como Davi, que foi amigo do filho do seu pior inimigo. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Mas Jesus diz outra coisa, irmãos: vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Estranho isso, né, irmãos? Porque o pastor acabou de dizer que numa amizade as pessoas são iguais. Talvez seja a confusão que fazemos com os nossos filhos, irmãos. Eu quero ser amigo dos meus filhos.
mas eu quero que eles façam o que eu os ordeno, porque eu tenho responsabilidade sobre eles. Talvez você esteja aqui nessa noite, irmãos, querendo construir templos, palácios para o Senhor, e Deus quer visitar a sua casa. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa oração, e o convite é para que você tome uma decisão nessa noite. Nenhuma amizade, irmãos, por mais importante, mais afetuosa que ela seja, pode suprir em nosso coração a lacuna de nós vivermos esse amor que dá a vida. Vamos cantar essa canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Pode diminuir a iluminação, Cristiano, por favor? Do seu amor, ter a paz no coração. Você pode dizer isso nessa noite? Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor
pode ficar com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Nós somos ensinados, querido, como pastores, a fazer um apelo, dizer assim: você quer aceitar Jesus hoje? Mas eu quero mudar. Eu queria te dizer que Jesus te aceita. Ele está de braços abertos. Ele é o bom pastor. Ele é o amigo que dá a vida. Mas Ele diz que somos amigos se fizermos aquilo que Ele nos ordena. E Ele nos ordena a dizer não para os valores desse mundo. E se você, nessa noite, entende que Jesus te aceita do jeito que você é, do jeito que você está, mas você precisa tomar decisões, eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos. Eu não vou te chamar aqui na frente, não vou perguntar o seu nome, é um momento pessoal seu, mas esse ato de levantar as mãos diz que você aceita, que você é abraçado por esse amigo, que você quer desfrutar dessa paz, que é um vazio que nem uma amizade mundana pode preencher. Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Você entende que Jesus te aceita do jeito que você é, mas você precisa tomar decisões, dizer não para algumas coisas. Eu queria orar com você, por você, em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos, sem constrangimento. A igreja está em oração. Nós estamos orando pelos nossos amigos agora. Em nome de Jesus. Seus olhos fechados. Pai, nós queremos e entendemos, ó Deus, que ser amigo desse mundo, desses valores, ser amigo do pecado, caminhar na iniquidade, é ser inimigo do Senhor. E nessa noite, Pai, nós dizemos sim. Nós sabemos que o Senhor nos aceita como Senhor, como estamos, mas o Senhor Deus quer nos levar a um novo nível dessa amizade, e nós decidimos obedecer esse chamado. Como um pai que ama os filhos, nos colocamos, ó Deus, como filhos nessa noite, filhos e filhas do Senhor, que querem desfrutar, ó Deus, dessa amizade, desse tempo. Obrigado, Senhor, obrigado por ouvir a sua voz. Obrigado, Pai, por termos livre acesso ao trono da graça de Deus. Dizemos não ao pecado, dizemos não ao egoísmo, dizemos não à vida vislumbrosa, e dizemos sim ao Evangelho nessa noite. Fazemos isso, ó Deus, na certeza do Teu amor, na certeza, Pai, que o Senhor nos ama e quer ser nosso amigo, Pai, o bom amigo, o bom pastor, o Pai eterno. Fazemos isso nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.